E parece que então, né, o que a gente estava conversando também é uma questão, né, por mais que existam iniciativas e projetos Volta tudo para o ocorrendo, investimento, sim. pô, é uma questão de política pública, né, que tem que vir de cima para baixo, né. Parece que tem alguma deficiência nesse meio do caminho que o saneamento não chega, né. É, é uma questão de política pública? Total, assim, eu acho que, sem dúvida, assim, eu acho que, né, o saneamento ecológico, assim, ele ainda é deficiente, assim, a gente, na real, teve uma grande vitória em 2018 com, com o programa Saneamento Brasil Rural, né, onde ele vem falar, principalmente, traz muitas coisas do saneamento ecológico e muito também da gente estar pensando não só as grandes cidades, mas também, né, toda a área rural, né, a Uhum. área das comunidades tradicionais e tal, que na maioria das vezes são negligenciadas nesse processo, assim, né, que a gente fala de injustiça socioambiental, né. Então, sem dúvida, é uma questão de política pública, assim, eu acho que atualmente as principais normas, né, NBR, de tratamento de esgoto estão sendo revisadas e estão sendo incluídas, né, técnicas de saneamento ecológico, como a bacia de evapotranspiração e o vermifiltro. Então, sem dúvida, isso mostra, né, que as pessoas estão abrindo a cabeça para novos tipos de tratamento e principalmente tratamentos onde as próprias pessoas, as próprias comunidades conseguem executar e operar e manter aquele sistema ali. Então já... Isso é importante até a gente deixar claro, né, gente? O saneamento ecológico, ele passa ali pela biodigestão também, né? A biodigestão é uma dos pilares ali. Pilares não, né? Como é que fala? Ali Das técnicas uma das técnicas. Mas também tem a bacia... de evapotranspiração ou para os mais próximos a BET. A Beth, vamos falar um pouquinho sobre essa bacia de evapotranspiração para a Com gente entender certeza. melhor o que é? Então, a BET, ela com certeza é a técnica de saneamento ecológico mais difundida no Brasil e de repente em grande parte do mundo, assim, mas no Brasil eu falo com propriedade. E ela, assim, ela consegue juntar, assim, com certeza vocês já ouviram falar de fossa, filtro e sumidouro, né? Que seria um sistema básico de tratamento de esgoto, né? E que usa em obra, né? Tipo, Exatamente, tal, assim, todo sistema de tratamento de esgoto tem que ter uma fossa, que é uma parte anaeróbica, né, sem oxigênio, uma parte de filtro, de filtragem, né, desse efluente, e uma parte do sumidouro, que é a parte de infiltração, que é a parte onde você devolve essa água para o sistema, né, para o meio ambiente. Então, a bacia de evapotranspiração ela consegue juntar no mesmo sistema a parte anaeróbica e a parte aeróbica de filtragem, né? Então, seria interessante a gente ter um desenho aqui, alguma coisa para eu explicar melhor, mas basicamente... Pesquisa aí, pessoal, no Google uma imagem que vocês vão entender melhor. Mas basicamente ele é um tanque todo fechado, impermeabilizado, né? Ele pode ser, geralmente ele é feito retangular, mas ele pode ser circular ou ter algum formato mais orgânico. E aí o efluente vem, né? Ele é feito para água de vaso sanitário, né? Uma coisa importante falar que o saneamento ecológico ele tem a ideia de águas diferentes merecem tratamentos diferentes. Então, né, a gente numa casa a gente produz as águas de vaso sanitário, que são as águas, né, que saem do nosso vaso sanitário com cocô e xixi, e as águas cinzas, que são os restantes das águas, né, que saem das pias, dos chuveiros, dos tanques de lavar roupa e tal. Então a bacia de evapotranspiração é uma técnica para água de vaso sanitário. Pra cocô e xixi. Exatamente. Então, essa água, ela primeiramente entra num túnel que pode ser feito de pneus, que a gente acha interessante, que é um material, né, que você consegue reaproveitar. Legal. Mas ele pode ser feito de alvenaria, né? Então ele tem um túnel de pneus, que seria a parte anaeróbica do processo, né? E depois desse túnel de pneus, ele sai para fora, esse túnel fica meio que no meio do tanque, e para fora dele você tem camadas filtrantes, que podem ser feitas de diversos tipos
de material, mas você tem que vir vindo de um material maior para um menor. Sim. Geralmente, essa primeira camada é feita de entulho, né? Que é um outro material que está aí você jogado, que reaproveita. você reaproveita. Depois você vai usando outras camadas. Eu gosto de usar bambu, que é um material filtrante muito Que bom, também é que é sustentável. sustentável, que é abundante, né? Depois você faz uma camada de brita, uma camada de terra, se quiser bota areia. E em cima disso você planta bananeiras, taiobas, lírios do brejo, papiros, enfim, plantas macrófitas, que são plantas, né, que gostam de uma água ali, de um ambiente úmido. Então o que acontece é que o efluente ele sofre uma digestão anaeróbica no tanque de pneus, ou seja, a carga orgânica dele dá uma reduzida de 40% até 60%, e depois essa digestão é complementada no processo de filtragem, tanto nas camadas filtrantes, onde em volta dessas camadas é formado um biofilme, que é uma colônia de micro-organismos que segue digerindo a matéria orgânica, quanto pelas raízes das plantas A natureza é incrível. que, né, absorvem essa água que é rica em nitrogênio, fósforo, potássio e outros nutrientes, né? Então a gente chama essa parte de filtragem, mas também de absorção de nutrientes. E aí as plantas, né, principalmente a bananeira e taiobas, que são plantas que têm folhas largas, elas têm uma capacidade de evapotranspiração muito alta, né? Então elas evapotranspiram esse efluente pro ar. Então, assim, na maioria dos casos, em ambientes não tão úmidos, elas são capazes de evapotranspirar toda a água que entra ali. Mas em outros ambientes mais úmidos, você faz uma outra técnica de infiltração, que geralmente a gente faz um núcleo de fertilidade, que é mais interessante do que você fazer um sumidouro, que é, né, um buraco assim côncavo, né, em formato de cone, e aí você planta também bananeiras e taiobas em volta dele, e você preenche esse buraco com troncos, galhos e galhadas, bota um tubo jogando no meio desse buraco, né? Então essa água vai cair e se espalhar para as raízes das plantas também, setando mais um processo ali de infiltração e evapotranspiração. E tem algum desses processos, assim, se eu quiser montar um sistema de saneamento ecológico lá na minha casa, tá? Ou, pô, tô com um espaço ali que não chega o saneamento, ou tô com um lado de fora lá, né? E, pô, não quero passar, quero, pô, ter uma privada ali e tal, só que não quero, né? Dá para implantar ali um sistema de saneamento, algum desses, assim? Sem dúvida, sim. Então é uma opção, né? A gente muito que talvez não considera, assim, enquanto, né, sociedade, que um banheiro pode não ser da forma que a gente está acostumado e pode ser ecológico, mas poderia ser uma opção hoje, né? Exato, não, assim, o que eu falo, assim, cara, se fizer uma fossa filtro sumidouro, assim, bem dimensionado, bem executado, né, você fazer a manutenção, né, e tal ali, cara, tá beleza, assim, se não necessariamente, assim, o que a gente fala de saneamento ecológico é sobre o processo em si, sabe, sobre, né, a galera pensar junto, né, entender a técnica, entender como vai ser a manutenção e tal, mas, assim, existem diversos tipos de sistemas, assim, depende muito do quanto de capital você tem para investir ali para, né, para pô, mas construir. isso é legal. Por exemplo, hoje está disponível, assim, pô, cara, você quer comprar um biodigestor, biodigestor tem, e tal, né? eu posso optar por isso, ou banheiro seco, né? Banho de evapotranspiração. Isso, assim, tem disponível Bacia. já para aquisição ou é uma coisa que precisa ser construída sob medida e tal? Tem sistemas prontos, né, e sistemas construídos, assim. Então, depende muito, mais uma vez, né, da realidade local. Eu vi um que vende que é para fezes de cachorro, que você enterra no jardim um biodigestor e aí, enfim, não sei direito. Aí você pega fezes e joga lá prontozinho, pequenininho, assim, imagina. Pô, é ótimo, né? Exato. Então, acho que o mercado tem, né, alguns sistemas, né, pré-prontos, assim. Mas é isso, tudo vai depender do Daqui a pouco vai virar lei, local, tá todo assim. mundo tendo que, né? Exatamente. É isso. E assim, geralmente, né, agora eu tô lembrando de uma coisa mais nada a ver aqui, que é a questão dos incas, né? Eu, tive a oportunidade lá no Machu Picchu, o pessoal falava assim, cara, tinha que ir ao banheiro, aí o cara vai no banheiro inca. E aí o que era o banheiro inca? O cara ia ali,
cavava, fazia cocô e assim, cara, ou seja, o banheiro Inca, na verdade, é qualquer lugar que você for, entendeu? Assim, o que acontece, cara, se a gente chegar, pô, de fato, cagar no mato ali, ou, pô, cagar e fechar ali com areia e tal. Esse processo que ocorre, assim, ele acaba voltando de uma forma natural, ou isso agride de alguma forma o meio ambiente, que a gente falou também em outro episódio aqui sobre o shit tube, que era o pessoal que faz trilha, só que, pô, não pode, né, fazer as fezes ali, faz as fezes no Porque, pô, tubo imagina e depois... se todo mundo que vai na trilha fizer fezes na trilha, vai ficar um negócio, né, inóspito. Mas você leva o shit tube e bota e faz com um banheiro portátil, né? Faz o cocô ali, tem o cal e tal, e aí você leva embora suas fezes, né? Porque... Sim, inclusive tem um caso de um amigo, o Armando, que na época da faculdade ele ficou tão fascinado quando ele conheceu o banheiro seco, que ele andava com o seu banheiro seco durante um tempo e pegava ônibus. E levando o shit tube dele. ele não conseguia cagar na água, assim. Ele Entendi. chegava Então na isso é um banheiro faculdade, seco. Caraca, cara. Então dá pra carregar o seu banheiro na sua mão. Tipo... Já existem exemplos.